Salve, salve, rapaziada! A 99 tá querendo surpreender os motoristas. Falou que vai pagar deslocamento, falou que vai aumentar o valor da tarifa mínima em no mínimo 14%. Pois é, se você não tá entendendo nada, acompanha o vídeo aí. Se você não me conhece, meu nome é João Paulo, sou motorista de aplicativo Uber e 99 aqui na cidade de São Paulo, Zona Leste de São Mateus, galera. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e deixa o seu like para estar nos fortalecendo, porque aqui no canal Motorista das Quebradas você vai acompanhar o dia a dia na íntegra e na prática de um motorista de aplicativo, tá? Que é eu na rua, você vai ver o meu dia e vai estar por dentro aí de todas as novidades em relação aos aplicativos, tá? Como essa novidade de hoje que eu quero passar para vocês. Não sei se você trabalha com o aplicativo da 99, mas se você trabalha, provavelmente você recebeu a mensagenzinha de que a 99 iria começar a pagar a partir desse sábado, às 9 horas da manhã, o deslocamento para você ir buscar a corrida. Exatamente, é isso aí que ela vai começar a fazer a partir desse sábado, às 9 horas. A partir desse momento de hoje, né, que você está assistindo esse vídeo hoje, sabadão, a partir das 9 horas, a 99 começará a pagar os deslocamentos que você fizer para ir buscar a corrida. Será que ela vai fazer isso mesmo? Será que ela vai cumprir com aquilo que ela está prometendo? Vamos ver na íntegra e na prática, né? Deixa aí nos comentários se você já recebeu o deslocamento de alguma corrida, beleza? E eu vou falar para vocês, como eu estou deixando aí do lado, a tabelinha dos valores que ela vai pagar, tá? E eu tô colocando aí do lado para vocês verem. 2 km você vai receber 75 centavos. Se você for buscar o passageiro em 2 km. Se você buscar o passageiro em 3 km, você vai receber R$ 1,20. Se você buscar o passageiro 4 km, R$ 1,60. 5 km, R$ 2,00. 6 km, R$ 2,40. 7 km, R$ 3,00. 8 km, R$ 4,00. 9 km, R$ 5,00. 10 km, R$ 10,00. Convenhamos que os valores não estão tão altos, né? Os valores aqui são praticamente valores simbólicos, 2 km 75 centavos, né? Que é a média, né? Mais ou menos ali que o motorista busca o passageiro, né? Tem motorista que gosta que só busca com menos, mas eu, particularmente, quando eu toco uma corrida boa, eu busco até 3 km ali tranquilo. Até 3 km eu busco tranquilo. Mas aqui está mostrando valores simbólicos. Porém, galera, ao meu ver, eu com 2 km eu buscava o passageiro e não recebia nada. Agora eu vou ganhar 75 centavos. Tá maravilhoso. Se você faz aí, vamos supor, vou dar um exemplo. Você faz no seu dia aí umas 10 corridas pegando o passageiro em 2 km, você vai ganhar 7,50 aí no final do seu dia. É pouco? É, mas você já fazia isso, né? E não ganhava nada, então o que vim é lucro, tá? Então, aqui 10 km, o motorista buscar o passageiro em 10 km, ele é meio doido, né? Particularmente, eu não tenho coragem de buscar o passageiro em 10 km, a não ser que eu tô num lugar, né, que é interior. Vou dar um exemplo, tô em Atibaia, aí toca uma corrida para me buscar em 10 km que vai vir para Mogi das Cruzes, aí eu vou ter coragem, né? Mas aqui dentro da região de São Paulo metropolitana aqui, eu com certeza não tenho coragem de buscar o passageiro dessa distância. Então vocês viram a tabelinha aí, só que ela veio com outra novidade, galerinha. Ela prometeu que a partir desse sábado, a partir das 9 horas, ela vai reajustar as tarifas em no mínimo 14%, galera. 14%, no mínimo 14%, onde o minuto da corrida ali, o KM da corrida ali será pago no mínimo R$ 1,25. R$ 1,25 é o valor do KM a partir desse sábado às 9 horas. A 99 quer surpreender. E aí, por conta disso, o valor da corrida mínima aqui em São Paulo ficará R$ 5,90, tá, galera? R$ 5,90, tá? Ela deixa bem claro que as mudanças são válidas para São Paulo, capital e regiões metropolitanas, tá? Então é São Paulo, capital e as regiões metropolitanas de São Paulo, tá? As mudanças que ela tá fazendo aí é aqui em São Paulo, capital e nas regiões metropolitanas, tá?
Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você acha que a 99 está se movendo, o porquê, se você acha que isso é uma boa, se não é, poderia melhorar. Deixa aí nos comentários, tá? Mas eu queria passar esses reajustes que ela tá passando. Esse benefício aí do deslocamento é pouco, mas para quem não recebia nada, tá bom, né? Então a 99 está se movendo ao meu ver. Espero que ela a cada dia ela evolua, a cada dia ela melhore cada vez mais, né? E venha aí beneficiar nós motoristas, porque nós merecemos. Beleza, galerinha? Então esse foi o vídeo de hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para estar nos fortalecendo. É nóis, fui. Ô, Glória! Chama, papá!